Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Hoje, Jesus está aqui conosco também. Então, vou convidar a todos que fechem os seus olhos para a gente fazer a nossa prece inicial. Senhor nosso Deus, fonte de misericórdia, que nos deu a nossa família para que a gente pudesse vir a este mundo e reencarnar, e progredir e evoluir. Mestre Jesus, nosso querido irmão celestial, nós te agradecemos por todas as palavras de amor, de consolo e todas as bênçãos que hoje pairam sobre as nossas casas. Queremos te agradecer em especial por nós termos a oportunidade do convívio familiar. E apesar de talvez não ter sido tão bom assim, era o necessário para que a gente pudesse evoluir espiritualmente. Por isso, Senhor, nós perdoamos aqueles que nos feriram e nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos também em família, nessa família Jesus de Nazaré. Que os anjos de Deus abençoem essa nossa casa e abençoem os nossos corações, para que a gente tenha uma boa noite de palestras, e que assim seja. Então, meus irmãos, o tema da noite de hoje, ele é: por que meus pais acertaram comigo e eu estou errando com os meus filhos? Ele é um tema que foi sugerido pela área da família aqui da nossa casa. Nós temos, acho que são quatro palestras, Christian, que a gente tem por mês, mais ou menos, né, da área da família, que eles selecionam os temas, então, para a gente ter aqui, e as outras palestras são da área doutrinária da nossa casa. E eles sugeriram esse tema, que é do livro Help Me, do Rossandro Klingen, que é escritor, ele é palestrante espírita também, ele participa de programas de televisão falando sobre temas de família, ele é professor, psicólogo, enfim. E ele escreveu esse livro contextualizando primeiramente as famílias de algumas décadas atrás, principalmente as famílias ali dos filhos nascidos depois de 1960, então até antes dessa época, as famílias, e nessa época também, as famílias seguiam uma versão mais patriarcal, onde toda família acabava sendo tanto sustentada pelos pais, né, quanto o pai era a voz ativa dessas famílias. Então, as crianças, elas não podiam fazer bagunça, normalmente não comiam na mesa com os adultos, lá em casa a gente não podia tomar chimarrão com os adultos, depois que eles terminavam a gente tomava chimarrão, a gente não podia falar enquanto os adultos estivessem conversando, e hoje nós temos uma inversão, que muitas vezes os adultos não conseguem conversar porque as crianças estão chamando atenção ou falando alto demais. Então, há uma inversão hoje na sociedade, e o Rossandro então trouxe esse tema, e ele começa com o livro, né, com a seguinte frase: não há como negar que o modelo familiar dos nossos dias passa por crises sem precedentes. Desesperados, pais e mães procuram a ajuda de todos os profissionais que possam, de algum modo, socorrê-los na tarefa cada vez mais difícil e complexa, que é educar os seus filhos. Isso quando já não chegam com o caos familiar estabelecido. A falência de muitas famílias, a partir da incapacidade de muitos pais em educar a contento os seus filhos, tem gerado, por consequência, um aumento significativo do egoísmo nesses indivíduos, ou seja, uma ampliação perigosa e bem impactante dessa característica humana. Então, enquanto lá atrás nós tínhamos um modelo familiar que era muito mais rígido e às vezes
bem ruim, né? Trouxe talvez muitos traumas para diversas pessoas que estão aqui, né? Com aquela rigidez, a gente apanhava, força bruta, era muito diferente. Porém, assim como o pêndulo, né, do equilíbrio, muitas vezes ele vai muito para um lado da rigidez, né, dessa questão de limites, de regras, também o pêndulo, ele vai muito para o outro lado. E agora nós vemos as famílias em que as crianças, elas são as chefes do lar. Elas comandam o que vão comprar no mercado, comandam o que vão comer, elas querem colocar a roupa de vestir, independente se está quente ou frio, elas querem escolher as suas roupas. Elas têm que ter, né, as suas vontades, mas elas também precisam ter um pouco de limite, para que elas não extrapolem e não passem por cima das ordens do pai, dos pais, e acabam fazendo o ambiente familiar se tornar uma confusão, né, por causa dessas crianças que são tão desafiadoras, e a gente precisa aprender a lidar com elas, porque hoje as crianças, elas têm muito conhecimento, muito rápido, eles têm acesso à informação muito rápido, e é difícil a gente conseguir pegar eles e conseguir puxar a atenção deles para nós, porque eles estão tão envolvidos com telas e com outras coisas, com games, que é difícil a gente conseguir a atenção deles e fazer eles pararem um pouquinho para a gente conseguir ter uma conversa em família, né? Mas é necessário educar com amor, mas também ter firmeza na educação, porque parece que os pais hoje eles têm um pouco de medo de perder o amor dos seus filhos. E isso acaba causando muitos problemas, porque os pais começam, filho, tu me ama? Filho, mas não faz isso, tá? Mas tu me ama? Então, assim, existe um medo dos pais de perderem o amor, só que as crianças, em geral, quando elas são crianças, elas precisam ter o amor, cuidado, carinho, os limites, mas elas não vão aprender muitas vezes a amar ali os seus pais. Muitos filhos aprendem a amar os seus pais e entendem os seus pais depois que saem de casa, que casam, que têm filhos, que daí eles vão começar a entender por que os pais deles agiam daquela forma, porque quando se é criança, a gente não tem muito entendimento com relação a isso, né? E na sociedade onde a gente vive hoje, a gente tem uma mistura muito grande evolutiva de espíritos. Assim como a gente vê crianças que são muito espertas, que são muito inteligentes, que são muito ligadas, que são muito queridas, a gente tem aquelas crianças também que são verdadeiros problemas. Elas têm as más tendências. Por quê? Porque a criança, segundo o Livro dos Espíritos, Kardec fez perguntas a respeito da infância a partir da questão 379. Sobre a infância, enfim, o corpo infantil, o espírito da criança e tal, e os espíritos falaram que aquele espírito que está vivendo naquele corpo, que está trazendo vida àquele corpo, muitas vezes ele é muito mais antigo do que os espíritos dos pais que estão cuidando daquela criança. Só que aquele espírito, ele vem com uma bagagem das outras vidas, e ele vem com o conhecimento, só que aquele conhecimento no momento não pode ainda aflorar, porque muitas vezes as crianças, elas têm ainda, os órgãos não estão preparados para receber todo aquele conhecimento, toda aquela inteligência. Então, eles não têm, as crianças, elas não se desenvolvem na infância assim como elas eram em vidas anteriores. Toda aquela bagagem, elas começam a ter depois dos 7 anos, quando se completa a encarnação. E na adolescência é quando começa a vir mais à tona a personalidade daquele espírito. Mas na infância, a criança já demonstra os traços da sua personalidade, desde muito pequenos. E eu vou falar para vocês, desde bebês, a gente vê nas crianças. Aqui na casa a gente tem a evangelização de bebês, inclusive amanhã começa uma nova turma. Mulheres gestantes e crianças até 3 anos de idade podem vir, 9h30 da manhã. A gente vai estar aqui, a gente faz a aulinha. E a gente proporciona para os pais um momento em que os pais consigam perceber aquelas crianças que não querem emprestar o brinquedo, que brigam, que choram, que não esperam a sua vez, que, sabe? Então, eles conseguem perceber essas coisas que talvez sejam más tendências que eles podem ir corrigindo
com a educação, com o amor e com a paciência deles. Então, a criança, ela precisa de limites, né? E no Livro dos Espíritos, então, os espíritos comentam que essas crianças, elas são espíritos milenares e tal, né? E que na fase da infância é importante, porque é na fase da infância que os espíritos estão mais moldáveis a gente mudar algumas personalidades e alguns traços que a gente quer que eles melhorem. E Joana de Ângeles, ela escreveu pela psicografia do Divaldo Franco um livro chamado Constelação Familiar. E nesse livro ela fala exatamente sobre isso. Ela diz assim, ó: a criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente olheiro que lhe dará forma e conteúdo. Esse olheiro hábil é o educador, que deve modelar o ser social digno, de forma que possa contribuir à sociedade harmônica. Olha essa frase. A paz no mundo depende da educação na infância. No lar começa o incomparável labor da edificação moral de todos os membros que constituem, mediante as experiências e comportamentos dos pais. Então, tanto no Livro dos Espíritos quanto a veneranda Joana de Ângeles falam sobre que a criança ela é moldável, como uma argila. Então, vamos pensar na argila. É gostoso de brincar de argila, né? Levanta a mão quem é que aqui já brincou de argila na infância. Ou como adulto também. Muito bem. Então, é bom a gente brincar. Faz uma sujeira danada, né? Mas é legal. A nossa imaginação, ela cria as coisas e a gente pode, né, colocar ali na massinha toda a nossa imaginação, criando todo tipo de coisa. Então, vamos pensar num vasinho. Daí a gente faz um vasinho bonitinho e tal, né? Nós somos os oleiros. E aí, aquela argila, se eu quiser colocar uma alcinha, eu posso colocar. Se eu quiser mudar a borda do vasinho, eu posso mudar todo o formato dele. Porém, depois de uns dias, quando a argila começa a secar e ficar rígida, aí a gente não consegue mais moldar, né? Até dá. Se a gente quebrar a argila em pedacinhos, deixar mergulhada na água, aí sovar, amassar, ter paciência para ela ficar homogênea de novo. A gente até consegue, mas dá muito trabalho. Então, é isso, dá trabalho. É melhor que a gente molde, não que seja impossível, mas é melhor que a gente consiga moldar ainda na infância. Deus, ele nos empresta os seus filhos. Então, os filhos, eles não são nossos, são um empréstimo de Deus. É uma missão do pai e da mãe cuidarem com todo o cuidado dessa criança. E não só do pai e da mãe, mas de toda a sociedade. Existe um provérbio africano que fala assim: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Uma aldeia inteira. Por quê? Porque a criança não tem contato somente com os pais dentro de casa. Ela tem contato com toda a sociedade. Então, todos aqueles que convivem com a criança estão deixando impressões naquele ser que vai moldar depois como vai ser a sua personalidade no futuro. Às vezes a criança, ela enxerga em algum tio, em algum parente, em alguma vizinha, uma figura como se fosse uma heroína, um herói, e quer seguir aquela pessoa. Só que a gente tem que ter cuidado, então, quando a gente está perto das crianças, de como a gente vai agir, porque a gente está imprimindo naquela criança as impressões da personalidade dela no futuro. Então, mentir na frente dos filhos é bem complicado, porque o que a gente levar, o que a gente mostrar para eles na infância, eles vão levar isso como normal para a vida deles. Então, vai ser normal para eles mentirem. Ah, meu pai e minha mãe mentiam? Vai ser normal mentir também. Quando um pai bate numa mãe, a criança, em geral, não é via de regra, mas não é regra, mas em geral, a criança, ela vai ou fazer, né, como é que é a palavra? Vai imitar o comportamento ou do pai, agressor, ou da mãe, que era submissa à agressão. Então, a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente faz as coisas, até falando, porque as crianças são manteirinha, né? Elas estão sempre
sempre ligadas, elas ouvem tudo. E às vezes elas vêm com algumas coisas assim que tu diz assim, meu Deus, de onde é que tirou isso? E na verdade, às vezes até de uma conversa que a gente teve no telefone ou com alguém, enfim, né? E eles captam tudo e eles imitam a gente. E a gente precisa ensinar eles. Tem uns vídeos que rolam na internet sobre crianças imitando os adultos. Então, um adulto fazendo alguma coisa e a criança, né, ali do lado nem sabe o que ele está fazendo, mas está ali imitando, né? Um adulto fumando, a criança pega alguma coisa e coloca na boca fumando. E eu recebi um vídeo bem bacana essa semana aqui de um pai que ele fez uma brincadeira com a filha dele. Ele disse que ele precisava fazer uma entrevista de emprego porque ele queria entrar numa companhia. Mas a empresa, essa companhia, pediu que trouxessem os filhos junto para a entrevista. E aí ele levou a filha dele, apresentou ela, eu acho que ela devia ter uns 5, 6 aninhos, assim, ela sentou toda faceira do lado do pai, né? E daí ele começou a contar mentiras sobre a vida dele. E aí ele começou a dizer, porque eu me visto de terno assim todos os dias. Daí a menina já olhou, porque eu saio de manhã para correr e eu corro não sei quantas milhas. E daí a menina continuou olhando, né? Aí, quando ele falou que ele chegava em casa e que ele lavava a louça e deixava a casa limpa, para quando a esposa chegasse em casa, aí ela não se aguentou. Ela levantou e começou a dizer, corta, pode parar, porque isso aí é mentira, pai, porque tu não faz isso, porque isso não é verdade, tu não pode falar. Não, filha, vem aqui, eu preciso desse emprego, senta aqui do meu lado. E daí ele continuou falando que ele cuida do cachorro, que eles comiam comidas saudáveis e tal, que ele não comia doce. E daí ela, não, para, pai, tu come doces e tu toma leite todos os dias. Tu não pode mentir isso para a companhia só para conseguir um emprego. Então, para ver, as crianças, elas percebem que quando a gente faz alguma coisa que está incoerente, porque eles já sabem o que é certo e o que é errado. E essa isso que os pais precisam ensinar para as suas crianças, ensinar o certo e o errado. Quando eu era criança, eu era uma criança muito danada. Muito danada. Eu era muito criativa, eu era muito audaciosa, muito corajosa, estava sempre desobedecendo. Então, era tunda na certa todos os dias. Aí o meu pai, ele só me olhava, eu já sabia que se eu continuasse, eu ia tomar uma tunda. E no domingo de manhã, eles me ensinaram o que era certo e o que era errado e tal. E no domingo de manhã a gente tinha que acordar muito cedo para ir à missa. E eu não queria acordar cedo para ir à missa. E daí eu ficava na cama. E daí eles me levantavam aos gritos, né? E aí eu ia para a missa, e eles ficavam lá rezando e cantando, e eu pensava, mas que incoerente isso, lá em casa eu tomei uma surra, e agora estão aqui na missa cantando, né, e rezando, isso é muito incoerente. Eu não admitia aquilo. Só que daí, com o passar do tempo ali na missa, a gente ia cantando e tal, ia ouvindo o padre, e eu ia, aquele ambiente ali ia me acalmando. Quando a gente ia para casa, a gente ia falando sobre o que o padre falava e tal, então os meus pais eram bem religiosos, a gente sempre falava em casa sobre isso, né? Mas no dia que tinha o terço, eu já sabia que naquele dia eu ia apanhar. Porque porque assim, as pessoas repetindo a todo momento a mesma coisa, eu não conseguia me segurar. E o meu pai e a mãe achavam que aquilo era uma falta de respeito com o momento que é da oração, né? E realmente é uma falta de respeito. Então, mais uma incoerência e surra, né? E aí eu fui crescendo assim. E quando eu fiquei um pouco maior, me afastei um tempo depois, como eu tinha a base, eu acabei procurando a espiritualidade. E isso é importante, de a gente ensinar para as nossas crianças, a ter espiritualidade. Elas precisam ter uma base firme, elas precisam ter um porto seguro, para quando as coisas derem errado na vida, elas terem onde se socorrer, elas terem onde pedir ajuda. A gente precisa ensinar eles de pequenos. Depois, quando eles crescem, ali adolescentes, eles acabam, né, seguindo outros caminhos, não querem mais, é tudo muito chato e tal. E depois, na fase adulta, em geral, eles acabam voltando para a religião, enfim, que foi ensinada. Então, aqui na casa a gente tem, né, as palestras, a gente tem também evangelização das crianças de todas as idades, jovens também, a gente tem também dos adultos, a gente tem os grupos de estudo para adultos, e é importante a gente ensinar eles de criança a rezar, rezem com eles, sentem na cama, façam uma prece, ensinem eles a conversar com Deus, a conversar com o seu anjinho da guarda. Deem leituras edificantes, aqui na livraria da casa a gente tem um monte de leituras, se vocês se associarem, acho que é R$15
por mês, dá para pegar um monte de livros, né, ali na biblioteca da casa. Então, tragam leituras edificantes para eles, façam o Evangelho no lar. É um momento especial de oração. Pode fazer uma oração simplesinha no início, agradecendo alguma coisa, ou no final, reza um Pai Nosso, o que eles souberem rezar, um anjinho da guarda e tal. E aí, leiam alguma coisa que esteja dentro da capacidade intelectual de eles entenderem aquilo, que eles possam depois falar ao final, façam um resuminho, tragam alguma lição de moral, e não é aquela lição de moral, viu? Isso aí era para ti. Olha só, não é para apontar o dedo, não. É para a gente conversar em família e para a gente fazer um momento especial. A gente está trazendo para dentro da nossa casa Jesus. E daí eu trouxe aqui uns livrinhos bem legais que a gente já usou lá em casa. Tem o Evangelho da Meninada, uma história de Jesus, é bem legal. A gente leu até um livro que é Bíblia para Crianças, que são várias historinhas sobre a Bíblia. Pai Nosso, que é um livro da Meimei, psicografia do Chico Xavier, que tem histórias também. Esse aqui, o livrinho dos Espíritos, e esse a gente está nesse aqui agora, que é Evangelho no Lar para Crianças de 8 a 80. Vou deixar aqui na frente depois, se vocês quiserem olhar e tal. Tem umas dicas também, na livraria da casa tem bastante livro, vocês podem fazer então esse momento com as crianças do Evangelho no Lar. Então, o problema hoje dos pais, né, de hoje, por que a gente não consegue educar os filhos como nós fomos educados? Porque a gente não consegue ver o filho chorar, a gente não consegue ver o filho sofrer, a gente não consegue dizer um não para um filho, que ele vai ficar traumatizado, né? Porém, a gente está criando um outro tipo de trauma neles, porque quando a gente fala sempre sim para a criança, dentro de casa, que é a primeira comunidade que eles têm acesso, quando eles vão para o mundo e eles recebem o primeiro não lá fora, eles não conseguem enfrentar aquela dor do não que eles ouviram. E aí eles ficam sem chão, porque eles não estão acostumados a ouvir não. E a gente vê as escolas, a gente vê os ambientes profissionais hoje recebendo essas pessoas de cabelo em pé, porque assim, não tem limites. E a gente vive numa sociedade que as leis existem, os limites existem, justamente para todo mundo conviver em harmonia. E como Joana disse, a paz no mundo depende da educação na infância. A gente precisa preparar os nossos filhos para isso. Quando eu engravidei da minha primeira filha, uma amiga minha, uma grande amiga minha, me disse assim: Ali, tu tem que educar a tua filha, tu vai amar ela, de qualquer jeito, a gente ama os filhos de qualquer jeito. Tu precisa educar a tua filha para que as outras pessoas também aprendam a amar ela. Porque é difícil a gente ter uma criança complicada. As pessoas não têm muita tolerância com criança complicada. E as crianças gritam e os pais acabam cedendo e fazendo. E quando eu falei para vocês que as crianças, elas desde pequenininhas, desde bebês, elas mostram os traços, na evangelização de bebês a gente vê bem isso. E os pais também acabam enxergando, porque a gente está tão envolvido no amor daquela nossa preciosidade que a gente não consegue enxergar nenhum defeito neles. Para nós, tudo que eles fazem é certo. E às vezes a gente pensa, ai, mas é tão pequeno, nem entende isso. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez alguns de vocês já tenham visto isso. Um bebezinho mamando no peito da mãe, e a mãe, quando começa a conversar, a criança chora. Daí a criança daí a mãe para de falar, a criança para de chorar. Então a criança está dando limites para a sua mãe. E a mãe acaba obedecendo, porque não quer ver o nenê chorar. E é difícil realmente a gente ver os nossos filhos chorarem, mesmo tão pequenos, né? Mas para a gente perceber que eles também, né, dão os limites para nós. Uma criança, ela não tem nada, tá lá chorando, tu pega no colo, ela para de chorar. Tu bota ela lá, começa a chorar. Pega no colo, para de chorar. Coloca no bercinho e começa a chorar. Por quê? Porque eles já sabem o que é bom, eles sabem o que eles querem, né? E eles sabem que o choro é uma forma de fazer os seus pais agirem em favor deles. E no Livro dos Espíritos, ali naquelas questões que Kardec fez, também fala exatamente sobre isso, que o choro, ele é necessário para que os pais tenham amor por aquela criança.
Porque imagina tu receber no teu lar um adulto, pequenininho, mas um adulto com todas as experiências de outras vidas. A personalidade de adulto. É difícil, né? Então, por isso que eles vêm assim, tão frágeis, tão sensíveis, precisam de ajuda, e a gente vai lá, e a gente cria, e a gente ensina, tudo, desde pequenininhos. Isso é importante para que a gente crie laços com as crianças, para que a gente tenha amor, porque a providência divina, ela é perfeita até nisso. Então, a gente precisa receber essa fase da infância, ela é preciso para que o espírito se adapte ao novo corpo, se adapte ao novo mundo, à nova família. Quantos espíritos estão em famílias que são diferentes das suas famílias espirituais? E às vezes a gente vê numa família e diz assim, bah, aquele ali nem parece da família. Talvez não seja mesmo, né? Talvez seja um espírito que está ali para ou ajudar a evoluir a família, ou para que ele seja ajudado na sua própria evolução. Então, a gente precisa ensinar religiosidade para as crianças. Precisamos ensinar o valor do trabalho. Eles têm que ajudar nas tarefas de casa. Essa história que a criança não trabalha em casa, não. A criança tem que ajudar nas tarefas de casa. Lógico, coisa simples, né, gente? Eles não podem ser responsáveis por uma casa. Eles não têm condições, mas assim, levar o lixo para fora, arrumar o seu quarto, é obrigação deles, seus brinquedos, é obrigação deles, eles têm que fazer isso, é obrigação deles, são as coisas deles. Eles precisam aprender a colocar tudo em ordem, deixar o seu cantinho organizado, e eles precisam aprender também, quando conseguirem, começar a secar uma louça, varrer um chão, fazer coisas simples, né? E eles não vão conseguir fazer exatamente como a gente gostaria, como um adulto faz. Então, a gente não pode dizer assim, essa cama não está bem espichada, vai espichar melhor isso aí, porque senão tu acaba desmotivando eles. Então, a gente elogia, arrumou a cama, muito bem, só vou dar uma puxadinha aqui, ou no outro dia, né, dobrou a roupa, dobrou tudo assim, enfiou lá no armário. Daí tu olha, dobrou a roupa, ai, que bom, daí, vamos ensinar, vou te ensinar, e ensina a criança. Então, a criança, ela precisa ir aprendendo a dar valor para isso, e não pode remunerar a criança por isso, ela pode ter a sua mesadinha. Agora, fazer o serviço de casa é uma questão de solidariedade e de caridade para com as pessoas que estão ali convivendo dentro do seu núcleo familiar. Então, nada de ficar remunerando, vou te dar umas moedinhas, porque, já foi no mercado para mim, pode comprar uma coisinha para ti, já que tu foi no mercado, né? Para mim, não, a criança vai comer também. Então, ela precisa aprender esse processo, depois vai ser mais fácil quando ela precisar ir para o mundo e conviver em sociedade. Então, trabalho é importante. Outra coisa que é importante, respeitar as diferenças. A minha irmã uma vez foi levar o meu sobrinho para tomar uma injeção, uma vacina lá no postinho. E o meu sobrinho tinha uns 3 aninhos, ele era muito falador, ele falava alto e ele era muito espontâneo. E vinha descendo pela rua um rapaz com nanismo. E a minha irmã, prevendo que o meu sobrinho ia falar alguma coisa que de repente, né, ficasse constrangedora, ela chamou meu sobrinho, vem aqui, olha aqui, abriu a bolsa, deu uma disfarçada. Só que o rapaz, ao invés de passar pela rua, ele entrou no postinho. E aí, quando meu sobrinho viu ele começou, mãe, e e o rapaz indo assim, uma situação muito constrangedora, e minha irmã, vem aqui, porque não sei o que, para, que não sei o que, fica quieto. E aí, criou-se uma situação constrangedora. O rapaz também, né, coitadinho, ele deve ter sentido muito mal com aquilo que aconteceu com ele, mas a minha irmã não tinha preparado ele para as pessoas diferentes, né? E a gente precisa ensinar as crianças a verem essas diferenças. Então, depois disso, ela sentou com meu sobrinho e ela começou a explicar para eles, né, sobre cores de pele, sobre as religiões, sobre o jeito das pessoas se vestirem, sobre as opções de amor que cada pessoa tem, time de futebol, quanta intolerância, quantos crimes, né, que a gente vê nos estádios. Então, a gente precisa preparar também as crianças para que elas vivam em sociedade respeitando as outras pessoas que são diferentes, porque ninguém, aqui todos nós somos iguais na nossa essência, mas por fora a nossa casca, a roupa que a gente veste hoje encarnados, ela é diferente para cada um. E cada um tem a sua roupa conforme a necessidade que precisava vir aqui nessa encarnação. Então, a gente precisa agradecer
pelas nossas limitações, mas a gente também precisa entender que as limitações dos outros, eles estão hoje, a gente não pode dizer assim, ai, coitadinho, olha só, não fala, não caminha, não ouve, não sei o quê. Não, coitadinho não. É um espírito que se preparou e que hoje está com condições de passar por aquela condição ali, né, naquela talvez deficiência física ou intelectual, ou trazer talvez para a sua família, né, essas questões de amorosidade e ensinar para as famílias. Muitas vezes eles vêm em missão, muitas vezes não é alguma expiação, alguma prova, às vezes é uma missão que eles vêm para ensinar as pessoas no seu entorno sobre isso. Então, talvez, então a gente vai lançando essas sementinhas nos corações das crianças, são sementes de bem. Talvez elas germinem ainda nessa encarnação, talvez na próxima ou em algumas outras encarnações, porque uma semente de bem ela sempre germina. Então é importante a gente semear essa semente de bem nas crianças. Nós somos todos oleiros. Então, oleiros divinos, que nós sejamos para as crianças amparo, amor, que a gente se abaixe, que a gente converse com elas, que a gente ouça as crianças. Elas falam com o seu coração. Às vezes elas são um pouco malvadinhas, né? Mas elas falam com o seu coração. Então a gente precisa dar atenção para elas, a gente precisa conversar com elas sobre o seu dia a dia. A gente precisa incutir nela aquela semente de bem para que elas sejam pessoas que amem os demais. Então, moldem as argilas dos corações infantis daquelas crianças que estiverem próximas a vocês. E que Jesus nos auxilie nessa nossa tarefa, que não é uma tarefa fácil, que é uma tarefa desafiadora, mas é uma tarefa muito linda e gratificante. Como é bom a gente poder conviver com as crianças. Elas nos ensinam muito. A gente evolui muito quando a gente consegue conviver, que a gente tem o convívio com alguma criança. Então, essa era a nossa proposta para hoje. Eu agradeço a paciência e a caridade de vocês. E agora eu vou convidar os nossos irmãos médiuns e o Ivanor, que hoje vai fazer a nossa prece final com o passe coletivo. E que Jesus esteja com todos nós. Boa noite, prezadas, prezados irmãos. Existe um Pai que jamais errou e jamais errará com seus filhos. Ele é nosso Pai, Pai de todos nós. E é a Ele que nesse instante nós vamos nos dirigir, dizendo: Pai de amor, bondade, inteligência suprema, Criador eterno, nós, tuas crianças, ainda espiritualmente, moralmente falando, agradecemos por nos ter criado, agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por este momento reencarnatório que desfrutamos, agradecemos pelas inúmeras oportunidades de aprendizado, de crescimento que nos apresentas todos os dias, na alegria, na tristeza, na dificuldade, na doença. Senhor, receba nossos agradecimentos, receba nossos pedidos de escusas pelas faltas que ainda teimamos em repetir. Dá-nos a oportunidade de crescimento, de melhoramento, de soerguimento. Permita-nos momentos de alegrias para que possamos arrefecer as nossas mentes. Dá-nos a coragem para ultrapassar, superar e aprender com as dificuldades. Senhor, dá-nos a tua paz, o teu amor, a tua luz e permita-nos
que sejamos também mensageiros delas, dividindo, compartilhando com aqueles que nos cercam. E que assim seja.